Oi, boa noite. Quanto tempo eu não dava boa noite para vocês, né? Feliz ano novo, gente. Que a gente tenha paz, saúde, sucesso e muita notícia boa. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TV Tati SBT. O Tati Notícias está no ar. Hoje é o primeiro dia útil de 2023, primeira segunda do ano. Tem gente ainda com uma certa preguiça, né? Depois de um fim de semana festivo. Outras pessoas já entenderam que agora é hora de retomar a rotina, não tem jeito. E faz parte da rotina, ainda mais no começo do ano, uma série de pagamentos. Um deles é o IPVA. Sabia que no Poupa Tempo você consegue tirar uma série de dúvidas online? Início de ano, época de pagar várias contas, inclusive o IPVA do carro. Por isso, o Poupa Tempo está disponibilizando um WhatsApp para o motorista conferir o imposto e evitar filas. A gente vai deixar disponibilizado o número, o cidadão adiciona e ali tem as opções onde ele vai colocar o Renavan, a placa, os dados do veículo e ali ele consegue consultar os débitos. O número é o 11 95220 2974. E fique ligado para não perder o prazo para efetuar o pagamento. O parcelamento começa agora a partir do dia 11, né, onde a gente pede para que todo cidadão fique atento ao calendário, porque é por final de placa, então ele tem que estar bem atento a isso e não perder a primeira parcela. Né? Aqueles que desejam pagar em cota única, esse mês de janeiro tem 3% de desconto. O cidadão que optar por fevereiro paga a cota total, mas sem o desconto. Então você motorista muito atento, pois o IPVA já chegou. Contas, sabe o que sempre chega no começo do ano? A Copa São Paulo. A Copinha gera muita expectativa nos jogadores, porque é uma vitrine super importante. Os jogos começaram hoje, mas os times da região ainda não entraram em campo. Amanhã, às 3 da tarde, tem a estreia do Taubaté. Taubaté, mais uma vez, é sede da competição mais charmosa da categoria de base do futebol brasileiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além do time da cidade, o Fluminense do Rio de Janeiro, o Imperatriz do Maranhão e o Porto Vitória do Espírito Santo estão no grupo 14 e vão jogar no estádio Joaquim de Moraes Filho. O Burrinho se prepara desde o ano passado para o torneio. A gente vem num processo de reformulação. Depois que acabou o Campeonato Paulista, foram alguns meninos embora e a gente acabou trazendo alguns meninos, bem dizer, 40 meninos para olhar, uma peneira. Aí teve a lista final da Copa São Paulo, que foi dia 30 de setembro, e no meio disso aí teve uma competição, a Copa Ouro. Então a gente aproveitou o laboratório da Copa Ouro e então conseguimos aí captar 12 atletas. Subiram alguns atletas do Sub-17, tem um menino do Sub-15 que está trabalhando com a gente. O meia Rafinha é nascido na cidade e depois de passar um período longe do clube, voltou para dar o máximo na maior vitrine de jovens promessas do país. Ansiedade, quero jogar, quero dar o meu melhor e ver o que vai acontecer. Espero poder subir profissional e também dar o meu melhor pela cidade. Outra promessa do Burrinho é o também meia Marquinhos. Com alguns anos ainda na base, ele também espera fazer bonito para a exigente torcida taubatiana. Tem que ter vontade, ainda mais jogando pelo clube da cidade, onde a gente nasceu, onde a gente foi criado aí. Tem que ter vontade de começo. E depois o resto a gente corre atrás, né? Tem dia que vai acertar, tem dia que vai errar. O Taubaté estreia já amanhã, às 3 da tarde, contra o Imperatriz. E sabe quem estará firme e forte assistindo a garotada? É a dona Silvia, uma das torcedoras mais ilustres do clube. Eu espero que o Taubaté consiga vencer esse jogo, para a gente ficar alegre, né? Pra gente ficar contente. E é a paixão de todo mundo que espera agora. Que eles que gostam do Taubaté, não abandonam o Taubaté por nada, entendeu? Nós somos um deles, embaixo de chuva, sol. E tem muita gente que você vê assim, na hora que está chovendo, some todo mundo. Agora, os torcedores do Esporte Clube Taubaté mesmo, que amam de paixão, é o que fica. Então o jeito é seguir os mesmos passos da dona Silvia e vir até o estádio do Joaquinzão para ficar aqui na arquibancada, debaixo de chuva ou debaixo de sol, acompanhando os jogos do Burrinho na Copinha ou então daqui para frente do Burrão no Paulistão da Série A2. O primeiro jogo é importantíssimo a gente começar bem, a gente começar com vitória. Nós somos mandante, entendeu? Respeito a equipe do Imperatriz totalmente, mas a gente é da casa, a gente tem que começar com vitória para a gente ter o segundo jogo mais tranquilo, bem dizer, que é uma boa equipe do Porto Vitória também, para assim, só no último jogo, a gente pensar no time grande que é o Fluminense.
Muito bem, tomara que estreie com vitória. A semana começou com sol em toda a nossa região. Hoje, em algumas cidades, os termômetros passaram dos 30 graus. Amanhã, o dia vai continuar quente, mas a previsão mostra que o dia deve ser encoberto e tem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 18 e 29 graus em São José dos Campos. No Vale Histórico, calor e chuva também. A máxima em Cachoeira Paulista é de 31 graus. Na Serra, em Campos do Jordão, o dia começa mais fresco, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia. Mínima de 16 e máxima de 21. E no litoral, o dia deve ser encoberto e abafado, com possibilidade de chuva isolada. Máxima de 31 graus em Ilhabela. Hora de abrir espaço para o intervalo comercial, mas fica aí, que já já estou de volta com mais Tati Notícias para você. Se você se animou com o sol que apareceu hoje e quer programar uma viagem para o litoral nos próximos dias, é melhor já ir pesquisando opções de hospedagem, viu? A expectativa é grande na rede hoteleira. O litoral norte é um dos destinos do país mais procurados pelos turistas nessa época do ano. A paz e a tranquilidade encontradas por aqui conquistaram, inclusive, o coração de um dos mais notáveis jornalistas esportivos do Brasil. João Carlos Albuquerque escolheu Ubatuba como o refúgio ideal. Com o crescimento desordenado desse país, né, com prédios e automóveis e muita gente e tal, eu fui vindo cada vez mais para o norte. E Ubatuba, para mim, ainda é um refúgio, ainda é um lugar com uma natureza esplêndida. Então, eu comecei a vir para cá e cheguei a alugar um apartamento aqui. Aqui, durante boa parte do ano, é paz e amor total, né? Um lugar muito tranquilo, que você pode andar de bicicleta, a pé, frequentar praias praticamente desertas, né? Então, Ubatuba tem esse charme ainda, além da mata esplêndida. Mas com o aumento do fluxo de turistas, é inevitável. O valor da hospedagem tende a subir. Seu Antônio se mudou de São Paulo para Caraguatatuba há mais de 10 anos e viu na administração de imóveis para alugar uma oportunidade de ganhar dinheiro. O mercado de locação, depois da pandemia, ele se acelerou bastante. Então eles vinham para a praia porque eles podiam trabalhar em qualquer lugar. Eu diria que foi um crescimento em torno de 15% a 20%. E o pessoal tem vindo direto. A procura tem sido muito boa, entendeu? E está acelerado, o mercado está acelerado, continua acelerado e há uma grande perspectiva de faturamento. Ferraz é corretor de imóveis em Ubatuba e explica como esse aumento atingiu os imóveis de todo o litoral. Nós estamos entre os 10 lugares mais procurados do Brasil. Ubatuba ferve nessa época. E eu costumo falar o seguinte, a preocupação maior que eu espero que vocês tenham é quanto à procura, porque cresceu assim muito mais que o dobro em relação ao ano passado. E os preços também subiram bastante. Mas atenção quando for fechar um contrato, muitas pessoas acabam sendo vítimas de golpe. O imóvel muitas vezes não está em condições aceitáveis, ou então ao chegar ao local, a casa sequer existe. Então, o segredo é se cercar ao máximo de informações antes de fechar o contrato. A gente vê nesse decorrer aí, a gente sempre tem problema nessa época do ano. As pessoas pegam os anúncios que são fake, pagam 50% desse imóvel, quando chega em Ubatuba ou em qualquer cidade do litoral, esse imóvel não existe. Então eu peço que o que vocês puderem, faça com o corretor de imóvel sempre. O ano passado, eu tive de 8 a 10 casos no meu escritório de pessoas que alugaram, chegaram aqui perguntando de onde era esse endereço e aonde é essa casa, que eles não localizavam o imóvel. Pessoas que alugaram casa por 4, 5 mil já tinham pago R$ 2.500. Então, quer dizer, só no meu escritório de 8 a 10 casos. E isso aí tem de se aumentar, porque cada vez esse pessoal está ficando muito mais profissional nisso. Entendeu? Então, procure sempre um corretor credenciado. E na empolgação de conseguir algo legal, em conta, algumas pessoas acabam tendo a maior dor de cabeça, porque nem sempre o que está na internet é o que a pessoa vai de fato encontrar. Para te ajudar a não ter problema, o Pedro Coralha tem um recado importante para você.
No final de ano é comum chegar várias mensagens aqui na TV Tati SBT de pessoas reclamando de aluguéis que não foram concretizados ou então de situações incômodas nas locações de tempo de final e início de ano. E para falar sobre esse assunto, estamos com o Dr. Renan Barini, ele que é advogado especialista nessa área também. Sim. Doutor, obrigado por nos atender. Obrigado. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas reclamações. Não é algo que a gente inventa, não. Realmente as pessoas reclamam de situações que acontecem todos os anos, é isso mesmo? Exatamente. Por conta do advento da facilidade tecnológica em se fazer uma locação temporária, os fraudadores, os estelionatários também se reinventaram e começaram a criar sites que se assemelham muito à plataforma original e ali, fora desse acesso, eles começaram a criar artimanhas de tentar induzir o locatário a erro. E isso vem acontecendo cada vez mais e é por isso que precisa ter atenção de observar se a plataforma é a original. E quais dicas, né, pode ser? Lógico, além de observar se a plataforma é aquela mesma, tem alguma outra opção para a pessoa também tentar se atentar para não cair em um golpe? Além de não pesquisar por links que chegam por rede social, etc., dá preferência às plataformas originais. Uma das maneiras que se pode fazer é pedir ao ofertante que alguém possa visitar aquele imóvel, porque o fraudador não vai ter esse imóvel para te deixar visitar. Então, provavelmente, a negociação se encerra ali. É uma das maneiras de você, no ato de um diálogo, pedir para conferir. Então, é uma das saídas para que você não caia no golpe, mas sabendo que tudo que é feito fora da plataforma, ela não se responsabiliza. De São José dos Campos, Pedro Coralha. Começar a praticar atividade física está na sua lista de metas para 2023? Na minha está e na de muita gente também. É nessa época do ano que as academias registram alta no movimento. O mês de janeiro é marcado pelas promessas de um novo ano. E, claro, o famoso Projeto Verão. É uma corrida contra o tempo em busca do corpo ideal e as academias ficam cheias. Ninguém quer esperar, né? A galera acha que em um mês, se eu entrar hoje, amanhã eu estou em forma, eu vou estar igual você daqui a um mês. Você vai estar melhor, né? A gente não pode se comparar a ninguém, né? Mas com certeza, quanto antes você vier, melhor. E quanto mais rápido começar, mais resultado você vai ter. O mais importante, por pior que seja, mais doloroso que seja, é não desistir. A Eva faz musculação há 4 anos. Ela sabe a importância de manter a constância, não só no verão. Para não ter esse desespero bem em cima da hora, sabe? Porque eu acho que o resultado a gente constrói desde o começo do ano para agora colher realmente os frutos, né? E foi com dedicação e muito treino que, aos poucos, ela foi conquistando bons resultados e percebeu mudanças no corpo. Mas não pensem que foi fácil não, viu? Manter a constância ali, realmente, não olhar um dia chuvoso, não ir, ter disciplina mesmo. E o que faz diferença no processo é o acompanhamento de um profissional e treino personalizado. Você consegue ter ali realmente um exercício bem feito, sabe? Postura, tudo isso faz uma diferença para o seu resultado. A Eva, ela começou comigo faz uns 2, 3 meses, né? Desde quando a gente iniciou o treinamento, ela ganhou bastante massa muscular, perdeu bastante gordura também e ela conseguiu ganhar mais resistência. Outro exemplo de dedicação é a Diana. Aos 39 anos, ela é rata de academia, como dizem, e ama musculação. Eu treino desde os meus 16 anos, não sempre, né, com aquela constância absoluta. Nesses anos todos teve altos e baixos de treino, mas agora eu voltei assim a treinar forte mesmo, já faz uns 4 meses que a gente está aí no projeto Verão, mas que seja um projeto que vá, né? Porque com quase 40 anos a gente tem que treinar sempre. E para quem está começando a treinar e quer mudar de vida em 2023, algumas dicas são preciosas. Cada pessoa funciona num determinado horário do dia, né? É óbvio, eu queria treinar de manhã, mas eu trabalho. Se você não pode, vai fazer o quê? Mas se você consegue adequar o horário que você tem mais disposição para treinar, com certeza você vai ter muito mais resultado. O maior desafio dos alunos, agora que estão iniciando na musculação, é que realmente, nas primeiras semanas, você vai sentir uma dor muscular, mas não é para você desistir nesse começo. Para auxiliar no Projeto Verão,
Um passo importante para perder peso ou ganhar massa muscular é passar uma consulta com um nutricionista. Mas isso não é só pela estética, não. Associar uma alimentação saudável com a prática regular de atividade física faz bem para o corpo e para a mente. Melhor em tudo, né? A qualidade de vida da pessoa muda demais, né? A questão do sono, como você disse, questão do humor, né? A prevenção de doenças, né? As doenças crônicas não transmissíveis. Então tem a questão do controle da pressão arterial, uma melhora da resposta do seu hormônio insulina. Isso evita, por exemplo, uma diabetes. E o desespero depois da comelância das festas reflete também nos consultórios. Vem aquele pessoal com consciência pesada, tem o pessoal que quer buscar metas novas. Então, começo de ano, vou conseguir, né? Então tem aquilo. Antes do carnaval também, por isso que a procura aumenta, né? Então é um mês bem cheio. Hora de abrir espaço para o intervalo comercial, mas já eu tô de volta. Fica aí, tá? O corpo do rei Pelé começou a ser velado hoje em Santos. Milhares de pessoas foram à Vila Belmiro se despedir do maior jogador de futebol de todos os tempos. Desde que a morte do craque foi confirmada, pessoas do mundo inteiro prestaram homenagens a ele. Você sabia que aqui na região a gente conheceu quem fez parte da trajetória do rei? Eu digo com sinceridade, com todo carinho e respeito por ele. Foi um homem dentro do campo de futebol, homem. Palavras de um homem que conheceu e enfrentou Pelé nos tempos dourados do Santos Futebol Clube. Toninho Tanho, um dos maiores ídolos do Esporte Clube Taubaté, jogou contra o rei algumas vezes e reconhece a grandeza e a importância de Edson Arantes do Nascimento para o esporte mundial. Conhecida como a Praça da Eletro, tempos atrás, aqui era o antigo campo do Esporte Clube Taubaté, o Campo do Bosque. E em 1958, o Santos de Pelé veio até Taubaté enfrentar o Burro da Central. E após uma sequência longa de invencibilidade, acabou sendo surpreendido 3-2 para os donos da casa. Meu pai fala que sempre o Taubaté dificultou para o Santos, né? Nas vitórias, nos empates. E quando o Taubaté veio a vencer o Santos aqui por 2-0, foi um fato histórico, né, cara? Porque você ganhar do melhor time do mundo, que era naquela situação, né? Com Pelé, Coutinho, Mengalvio, Pepe, né? Clodoaldo, Zito. Então, era muito difícil. E o Taubaté fez esse fato, né? De ter vencido o Santos. Além de amante do futebol, Moacir Santos é historiador e escritor e traz com detalhes este feito alcançado. Naquele ano do Campeonato Paulista de 58, o Pelé passou a ser o maior artilheiro do Campeonato Paulista quando ele marcou 58 gols naquela temporada. E em 18 jogos do Santos, ele só havia perdido para o Noroeste de 1-0. Tinha passado por cima de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e vinha de várias goleadas. O Pelé na época estava sendo conhecido como o terror da área. Mas essa relação de Pelé com o Vale do Paraíba já existia há muito tempo. Em 1942, Dondinho, pai do rei, jogou pelo Esporte Clube Epacaré de Lorena, quando Edson tinha apenas 2 anos de idade. Uma outra ligação com a região se dá por um de seus grandes companheiros no futebol. Zito atuou com o rei no Santos e na seleção brasileira. Nascido em Roseira e lançado para o futebol também pelo Esporte Clube Taubaté, a dupla viveu e conquistou muito. Filho do eterno capitão do Santos, José Eli Júnior, também conta sobre um momento marcante que viveu com Pelé. Eu tive o privilégio de sempre estar muito junto deles, né? O fato de eles trabalharem junto tantos anos. E eu até me lembro, assim, uma das memórias maiores que eu tenho na minha vida é de quando meu pai também já não estava jogando, e o Pelé ele já tinha parado e o Pelé tinha continuado, e uma vez ele me levou no vestiário e o Pelé foi lá brincar comigo, me botou no colo, ficou batendo bola comigo, é uma coisa que a gente não esquece. Além do Burro, a extinta Esportiva de Guaratinguetá também teve o prazer de enfrentar o rei do futebol. No total, entre 1961 e 64,
foram 8 partidas do Santos de Pelé contra a Esportiva. 4 gols marcados pelo Rei, com 5 vitórias do Peixe, 2 vitórias do Lobo e apenas um empate. Taubaté, a região, o estado, o Brasil e o mundo tiveram a oportunidade de ver a majestade. Edson Arantes do Nascimento nos deixou, mas o Pelé será sempre eterno. O velório do Pelé vai terminar amanhã, às 10 da manhã, quando o corpo sai em cortejo pelas ruas de Santos. O enterro vai ser restrito à família. O Tati Notícias fica por aqui. Agora você assiste as notícias do SBT Brasil e amanhã, às 7 da manhã, eu te espero no Novo Dia, combinado? Mais uma vez, feliz ano novo para vocês. Boa noite e até amanhã cedo. Tchau, gente. Até amanhã.